Agora, tudo o que você precisa saber da sua cidade e região. Os principais fatos e as principais notícias. A informação precisa. Está entrando no ar. Atos no Rádio. O porta-voz da população. Atos no Rádio. O retrato falado do dia a dia da notícia. Ao vivo. Os dois lados da notícia. Entra no ar agora. Atos no Rádio. A apresentação: Éder Pilota e equipe Jornal Atos. É fundamental que os políticos saibam que a imprensa, em uma rigorosa prestação de serviço, será a memória da cidadania. Sim. 11 horas e 3 minutinhos, muito bom dia. Está no ar o seu Atos no Rádio, edição desta segunda-feira, e hoje é dia 14 de agosto. O Atos no Rádio, você já sabe, né? Falando sempre para um público diferenciado de formadores de opinião, donas de casa, povo da zona rural, servidores municipais, comerciantes, técnicos, agentes públicos e políticos de todas as categorias, de todos os níveis, de todos os credos. Nós vamos até o meio-dia trazendo os bastidores da política. E essa edição está repleta de informação para que você esteja gerado aí de toda a sua situação, de toda a sua região. Hoje é véspera de feriado na cidade de Lorena, veja bem, prefeitura municipal fechada, meu filho. E a reclamação, nunca o povo satisfeito, né? Antes é o seguinte, Fabinho, prefeito Fábio Marcondes, não dava folga, não tinha ponto facultativo, não tinha assim um banguelão, como diz a expressão coloquial, né? Num dia de serviço como esse que antecede um feriado, e o pessoal falava, olha, esse prefeito é duro demais, esse prefeito não é fácil. Agora ele libera segunda-feira, já que terça-feira é feriado, né? Um dia de economia, afinal de contas, menos papel higiênico, menos sulfite, menos energia elétrica, cafezinho, fofoca pelos corredores, combustível e tudo demais, né? Evidentemente que isso faz parte da operacionalidade de uma administração, mas aí o pessoal vem falar, esse prefeito está ficando folgado. Vai entender o povo, né? Mas enfim, nós vamos falar disso e muito mais, vamos falar da cidade de Guaratinguetá. Aliás, a Câmara Municipal no último sábado sediou a convenção do PSB. E quase mudou a economia do país, quase derrubou o dólar, né? Com as informações que nós vamos passar hoje da convenção do PSB. Um abraço especial a todos que nos acompanham na rádio, pela Rádio Piratininga, em Guaratinguetá, e também os que nos acompanham aqui pela Rádio Cultura de Lorena. Nós vamos falar de Pindamonhangaba, o bicho está pegando lá, né? A cidade de Cruzeiro, que está na ressaca dos últimos acontecimentos na Câmara Municipal, e a cidade, os eleitores geral, fica antenado na sessão de logo mais à noite, né? Qual vai ser o bafafá da edição de hoje, ou melhor, da sessão de hoje na Câmara Municipal da cidade de Cruzeiro. E um abraço especial também à cidade de Cachoeira Paulista. Nosso presidente da Câmara, Breno Anaia. Olha, Breno, lamentavelmente começou a conta regressiva
para saber quantos dias faltam para você desocupar a cadeira. E nós, gentilmente, não vamos falar nisso, pelo menos por enquanto. Quem sabe até o final do programa, né? Mas, enfim, nós estamos nessa oportunidade, nessa manhã de segunda-feira, nesse ambiente da redação, transmitindo aqui da redação do Atos para toda a região, esse informativo, sempre das 11 ao meio-dia. E na mesa comigo aqui, o privilégio de ter a Jéssica Dias e também o Francisco Assis. Miltinho está contundido lá no seu escritório, né? Trabalhando duro, né? Até quarta-feira ele está de plantão. Nada a ver com o feriado da manhã, mas ele trabalha mesmo, né? Porque é feriado só em Lorena, então ele tem homologação para fazer, essas coisas de recurso, enfim. É também um escritório de contabilidade e movimentação, né? Mas conosco nessa oportunidade o Francisco, a quem eu cumprimento, e também já nos passa os primeiros fatos, você encontra ainda na edição do seu Atos, nas bancas desde o último sábado. Bom dia, Francisco. Muito bom dia, Aida Bilota, bom dia você que está acompanhando o Atos no rádio, segunda-feira começando, promessa de mudança de tempo, viu, Aida? Eu tenho acompanhado porque tá difícil até dormir ultimamente. E vai chover ou não? Tomara, tô batendo tambor já. Nós precisamos terminar o telhado aqui em cima. Pois é, rapaz, pois é. Ô, Ed, mas olha a goteira. Temos nas bancas a última edição do Jornal Atos, né, com sempre, claro, com destaque a todas as informações da região, todas as cidades a qual a equipe Atos cobre com destaque devido, né? A gente lembra aqui, você citou entre as situações da última semana e a expectativa dessa segunda-feira com relação à sessão na cidade de Cruzeiro. E a última sessão, um fato diretamente ligado à última sessão, é um dos destaques que você acompanha nesta edição do Atos, que foi a votação em cima da criação de alimento ali no Vale Alimentação para os servidores da Câmara de Cruzeiro. E o destaque é que a votação tem acusação de retaliação em Cruzeiro. Por que isso? Porque um dos vereadores que votaram contra esse projeto que é eu ia falar do presidente da Câmara, não é presidente da Câmara, é do vereador Paulo Vieira. É quem manda, mas não é o presidente. Pois é, imagina só esse ato falho. Dizem então, as boas línguas, as más línguas, não sei, depende de quem ouve, né, de quem recebe informação, diz que o presidente de direito ainda continua sendo Charles, mas o de fato, meu amigo, a fila anda. Pois é. Então, esse projeto que é do vereador Paulo Vieira, ele entrou em votação na última segunda-feira e 3 vereadores apresentaram um voto contrário, e um deles o vereador Sandro Felipe. E o que aconteceu isso na noite da segunda-feira? O Éder citou, a gente até colocou o Sandro Felipe falando em situações aqui na última semana, e logo após, horas depois de ter votado contrário ao projeto, o Sandro Felipe foi demitido de uma emissora na cidade de Cruzeiro. Até colocar aqui também, já que saiu na própria matéria, a emissora foi procurada também pela reportagem do Atos, que é a Rádio Mantiqueira. E a Rádio Mantiqueira é diretamente ligada ao vereador Paulo Vieira. Como houve essa demissão, o vereador Sandro Felipe fez acusação, apontamento de uma possível retaliação contra o seu pedido. É algo que não surpreende muito pelo que tem acontecido nas bandas de lá de Cruzeiro, não agora, viu, nos últimos anos, mas tem assustado e muito a população a forma como o poderio de Paulo Vieira tem se apresentado, Éder. Não só na verdade ele vem dentro muito da Câmara, mal acostumado, ou no ritmo, né, da capital federal, de onde ele foi envolvido, até no esquemão lá passado aí, umas coisas assim. Porque lá, diferente daqui, aqui, por exemplo, tem um vereador que acha que domina a Câmara, acha que manda na Câmara. Lá, o receio da população, a população tem visto que outro vereador, ele realmente tem mandado, tem ditado quando que a coisa acontece ou o que não acontece dentro da casa, né? A gente vai acompanhar hoje, como o Éder disse, mais uma sessão. E um outro destaque, o principal destaque, né, com manchete nessa edição, é o contrato do laboratório em Pindamonhangaba, com o laboratório municipal, que foi denunciado como ele está sendo trabalhado, e principalmente uma terceirização de urgência por parte da prefeitura. Ela foi denunciada na última semana pela presidente do Conselho Municipal de Saúde, a Irene Ribeiro. A presidente anunciou a situação, porque, segundo ela, a falta de transparência nesses debates, o conselho não tem sido chamado para poder participar e tem um acompanhamento maior com relação ao que tem acontecido no laboratório de Pindamonhangaba, né? E lembrando que a prefeitura ela colocou em prática de forma emergencial uma parceria junto à Unimed para poder manter ali o trabalho. Segundo a Irene Ribeiro,
voltando a dizer, presidente do Conselho Municipal de Saúde, ela destaca que não haveria a necessidade dessa terceirização, porque, como dissemos em outros momentos aqui, há relatos de que o serviço funciona muito bem na cidade de Pindamonhangaba. Aliás, serviço esse que até então fazia um atendimento não só em Pinda, mas em toda a região, com uma carga muito grande de atendimentos. E a presidente do Conselho Municipal de Saúde fazendo essa denúncia, cobrando maior participação. E é claro, a reportagem Jornal Atos vai seguir também com essas situações lá em Pindamonhangaba. A saúde tem sido talvez o calcanhar de Aquiles do atual prefeito Israel Domingues. Lembrando que o Israel Domingues já foi secretário de saúde no governo do Vitor Dito. E pediu para sair, né? Pediu para sair porque o formato da administração Vitor Dito, em termos de saúde, não estava em concordância daquilo que pensava ou pensa o então vice, hoje atual prefeito, o Israel Domingues, né? Verdade, ele deve ter uma forma também, né? Porque que nem na cidade de Cachoeira Paulista, num paralelo, lá um vereador passou 4 anos na Câmara criticando a saúde, dizendo que tinha que ser assado. Não se elegeu vereador, virou secretário de saúde lá em Cachoeira Paulista. Nós estamos fazendo um papel e não passou nem um ano, ele foi exonerado do cargo, porque a promessa era que ele consertaria, ele arrumaria, ele providenciaria uma forma eficaz de atendimento na saúde em 60 dias. No entanto, esperou quase 180 dias e nada. E nada, exatamente, né? Foi o grande tema dos palanques eleitorais do atual prefeito Edson Mota, como outros candidatos também à prefeitura no último ano, de que a prefeitura teria decisões para que a saúde de Cachoeira Paulista retomasse o seu melhor atendimento, principalmente nos primeiros meses, né? Porque a situação em Cachoeira é bem complicada. E não é isso que a população tem visto, não. Aliás, a gente vai estar preparando uma enquete na cidade de Cachoeira, e esperamos a participação da população, porque é muito importante. Não adianta somente a imprensa, um veículo ou outro, que é o que tem acontecido, mostrar situações lá em Cachoeira Paulista, se quem realmente precisa desse atendimento fazer seus questionamentos de forma, escondida, fazer aquele questionamento igual avestruz, né? A população tem que colocar a cara a tapa, porque é a população que paga a brincadeira, e quando o atendimento não é feito, é você que é diretamente afetado. Falando em Cachoeira Paulista, um outro destaque, é um destaque policial, que os assassinos de autores de um crime que chocou a cidade de Cachoeira Paulista no mês de julho, assassinos de uma mãe e uma filha, eles foram presos na cidade de Cachoeira na noite da última quinta-feira, né? Foi um casal que foi detido. Os acusados teriam cometido duplo latrocínio, porque além de matar mãe e filha, eles teriam levado os R$3.000 do local do crime, né? Eles foram localizados na cidade de Pozo Alto, e essa foi uma notícia comemorada, se é que assim a gente pode dizer, pela população de Cachoeira Paulista, que esperava aí ver essa situação. Infelizmente, a gente acha que é uma morte, né? São mortes e não dá para reverter, mas pelo menos que os autores sejam punidos, é isso que a cidade espera. Por falar em polícia, um outro destaque na cidade de Aparecida é que a ex-secretária de Assistência Social em Aparecida, ela continua presa. A gente falava sobre isso aqui na última sexta-feira, né? Esse também foi um dos destaques da edição lançada no último sábado. Você encontra ainda nas páginas, nas bancas de toda a região, as informações das páginas da edição impressa. A diferença de Aparecida e de outra cidade é que o povo vai em cana, né? Teve aquele pessoal envolvido aí na máfia da Feira Livre, e entrou todo mundo em cana, né? E todos estão condenados. Agora, aqui em outras cidades, parece que o Ministério Público está um pouquinho mais, né? Tirando um paralelo Aparecida, Lorena, nós temos um vereador aqui que já foi passivo de um inquérito policial por subtração de parte do salário, né? Tem um artigo específico para isso. Hoje o Milton, que é o nosso acadêmico em Direito, não está aqui para nos lembrar o nome que se dá técnico, mas aquela parte no popular, quando o vereador toma parte do dinheiro, né? Da assessoria. Tem um inquérito armado, nós sabemos que já está na delegacia
seccional da cidade de Guaratinguetá, onde apura crimes relacionados do colarinho branco da política. Sim. Olha como chique que é, né? Guaratinguetá. E aqui nada de cana por enquanto. Nós estamos aguardando para ver o que acontece, né? Lamentavelmente, a Câmara Municipal, dentro do seu contexto ético, nós estamos falando da Câmara Municipal aqui de Guaratinguetá, de Lorena, traçando um paralelo com o ocorrido na cidade de Aparecida, que o Ministério Público meteu em cana o trio aí feminino, né? Justamente por conta de obstruir as informações, as investigações. Eu não sei se aqui em Lorena não está ocorrendo coisas semelhantes ou pior, já pelo naipe dos envolvidos. Nós não podemos falar em nome, porque afinal de contas é um pouquinho nefasto falar de nome, mas podemos contar o milagre, né? E o milagre é isso, né? O salário de um assessor, praticamente, tem que alimentar 2, 3, uma coisa assim. É complicada a situação. Lá na cidade de Pindamonhangaba, na legislatura passada, o vereador Eric passou na berlinda da justiça esse tempo todo, né? E conseguiu também concluir o mandato sem uma penalidade mais efetiva por parte de um político, que você quer penalizar um político, você tira o mandato dele, né? Mas aí respondeu uma SEI, né? Por uso de uma carro. SEI, tudo aqui nem sei, nem não sei, ninguém viu, ninguém comenta. Lá, na verdade, o Eric foi divisão, né? De salários de assessores, não é? Então, e aqui? Pois é. E tem também a situação dos carros, né? Porque volta e meia, o vereador também responde a carros, ao uso de carro. Porque eu lembrei de carro aqui, porque a ex-secretária estava usando esse dinheiro. Uma das situações que ela estava usando esse dinheiro é para reabastecer o carro dela. Precisa, né? Afinal de contas, tudo pelo social. Pois é. Um outro destaque para dar uma informação rápida aqui, na verdade, essa é uma nota até falada aqui, se não me engano, na quinta ou sexta-feira pela Jéssica, que com relação, foi destaque também nessa edição. Hoje, o prazo se encerra hoje para os professores do Estado aprovados num concurso, né, para a educação base 1. O prazo se encerra hoje, para eles definirem, né, para eles escolherem as vagas. Isso deve ser feito na sede da diretoria de ensino de cada uma das subsedes regionais. Então, o processo... No caso, por aqui, Guaratinguetá, né? Exatamente. Pindamonhangaba tem a dela, né? O processo teve convocação feita no último mês de julho. O certame foi realizado em novembro de 2014 e prevê a chamada total de 5.700 professores nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e Vale do Paraíba. Até agora já foram nomeados 5.187 educadores, ou seja, por volta de... Vou tentar chutar aqui. 513 cargos ainda devem ser fechados até hoje. Olha só, matemática para jornalista é difícil, mas eu consegui definir rapidinho aqui. Tá vendo só? Muito bem, são 11 horas e 19 minutos, dando um pulo a Guaratinguetá, né? Sábado o PSB fez a sua convenção, né, na Câmara Municipal, o ambiente como foi na Câmara, e reuniu aí gregos e troianos, justamente todos os ligados ao Partido da Pomba, né? 40, que inclusive administra a cidade, prefeito Marcos Oliveira do PSB, um dos seus braços direitos na administração, Miguel Sampaio, também é líder e pessoa bem cotada no PSB, o vereador João Pita é o presidente do PSB, e ele estava inclusive com o seu suplente, recepcionando o seu suplente, o Dr. Werneck, de vereador, que é do PSB, recepcionando todos os convencionais, os convidados, né? Diferentemente do PMDB, que na semana retrasada também procedeu à sua convenção, só que foi assim só para os VIPs, né? Só para os sangue puros, vamos dizer. O questionamento do mercado político da cidade de Guaratinguetá com relação ao PMDB é que eles estão na base do sangue puro. Sabe o que isso significa? Sangue puro, sangue puro é só em casa, né? Só entre o PMDB. Não convidaram nem os partidos coligados na última eleição para participarem, né? Os partidos que deram sangue para empurrar o Argos Ranieri até a segunda colocação no ranking eleitoral municipal do ano passado. Mas, enfim, o João Pita já é mais, desculpa até a expressão, né? Mais lavadeira, né? Ele já convidou até a oposição para participar. Não foram, evidentemente, mas quem foi assinou o livro e gostou muito do que viu. E um dos assuntos de destaque que Guaratinguetá inteira está sabendo, nós só estamos reprisando, é que o vice-prefeito Regis Yazumura está de malas pronta para migrar do PTB, partido que o fez, que deu base para que ele fosse o vice-prefeito, né?
e agora ele está indo também para o PSB 40, ele está se despedindo do partido do Campos Machado, vai abrir a vaga, inclusive para um candidato a deputado pelo partido. A coluna Bastidores explorou na sua última edição que o escolhido é o professor Fernando Moreira, pessoa histórica no PTB na cidade de Guaratinguetá, e ele pode ter a sua candidatura patrocinada pela própria sigla, já que está mudando lá em cima, em Brasília, a lei eleitoral, e eles pretendem que o governo, ou melhor, do imposto tal de fundo partidário, venha bancar as campanhas eleitorais. E o Fernando Moreira, se realmente aceitar o desafio proposto pelo PTB de ser candidato a deputado na vaga deixada de deputado estadual aqui de Guaratinguetá, do Regis Yazumura, que está aí no PSB, com a finalidade já lançado pré-candidato a deputado estadual. E ele fez um discurso bonito, dizendo que ele tem o apoio do Flávio da Canção Nova, que até então, mesmo sendo em Guaratinguetá, até as últimas eleições para deputado, ninguém o conhecia. Né? De repente ele amanheceu deputado. Né? Tem muita gente em Guaratinguetá que queria saber qual foi o milagre, se veio da Canção Nova, se veio de outro lugar aí, que fez o Flavinho lembrar que a cidade de Guaratinguetá existe, viu? Porque foram 90 mil votos. Agora tem um perigo rondando aí. Segundo assuntos relatos na Canção Nova de Cachoeira Paulista, quem teve o nome envolvido aí na Lava Jato, ainda que esse pessoal que recebeu subsídio via partido, possivelmente não terão o apoio deles nessa empreitada. Aliás, seria mais do que justo a Canção Nova dar um break, né, nessa questão de ficar fazendo deputado, essas coisas tudo, que eu acredito que eles não precisam disso, né? Porque teve se eu não me engano, Éder, acho que em 2014, teve uma conversa, um posicionamento de um grupo dentro da Canção Nova que já se mostrava contrário a essa ligação direta, né, de pessoas que estão de uma forma ou de outra, profissionalmente ou não, ligadas à comunidade Canção Nova, e quando você tem um filão desses nas costas para disputar uma eleição, a gente sabe a importância que tem, até porque Canção Nova está aqui do nosso lado, né, cidade de Cachoeira Paulista, mas é um nome que atrai votos em todo o país. Mas na verdade é o seguinte, é pênalti, né, misturar religiosidade com política, né? Por exemplo, aqui em Lorena nós temos 2 vereadores que foram eleitos chamados votos evangélicos. Cada um pertence a uma igreja, tudo justo. Agora, fazer disso representante de todos os evangélicos é pênalti, porque ninguém foi combinar com o resto dos pastores das igrejas, né? E eu acho que a igreja ela tem sim que ter a sua parte política, se ela tem condição, a igreja local, uma igreja de apresentar um candidato, né, e dar formação, tudo bem. Agora você elege o vereador começa a falar que está atuando em nome do povo evangélico. Aí começa a fazer negociata, começa a sair na campanha e na foto, numa situação de embate pessoais, interesses pessoais, assessores pessoais, essas coisas assim, tudo voltado para o pessoal, e a hora que é para poder ir para o palanque, ele é representando o povo evangélico, isso aí é pênalti, né? Eu acredito que, em se tratando da Canção Nova, uma entidade católica, carismática, renomada no país todo, como você falou, até no exterior, com canal de televisão, com uma sequência e um pool de antenas de rádio, enfim, a potência da Canção Nova, de repente ficar atrelada. Já teve um problema com Salvador Zimbaldi, na máfia das ambulâncias, já teve problema na legislatura passada com candidatos que se fazia representante da Canção Nova. Nós temos agora o Flavinho, que a gente sabe que é uma pessoa bem posicionada no cenário estadual, mas ele é novo na política, né? E política às vezes é mais do que o cara gravar uma live, passar e falar que ele está fazendo isso, que ele está fazendo aquilo, e tudo em nome de Deus, né? Aí acontece que não combinou com Deus, a coisa fica difícil, pois, né? Aliás, o Éder sabe disso, o pessoal que me conhece sabe disso, eu não tenho religião, mas eu acho se é que o pessoal de casa vai entender, eu acho uma moeda muito pesada para usar em troca de voto. Eu não tenho religião, mas eu acho que com crença, com religião, a gente não brinca. E a política é muito suja, porque ela mistura muito, né? Que nem a gente tem um caráter jornalístico, até porque eu preciso trabalhar para viver. Eu sou pastor de uma igreja aqui, Igreja Batista, uma convenção conceituada, uma igreja que está completando seus 25 anos de história aqui na cidade, com sede própria, com aquela situação toda.
mas eu não usurpo do cargo para poder me favorecer. Eu sou conhecido como pastor Éder porque a cidade é pequena, todos conhecem, mas jamais eu usei da igreja para fazer política, ter alguma vantagem, alguma situação dessa. Só que a política usa isso. Nós temos alguns divergentes na política local, até por causa da nossa linha jornalística, e aí as pessoas começam a confundir, nos denigrir, né? E entra numa particular da igreja. É claro que são pessoas sem princípios, sem educação, pessoas que passaram por um conceito ético que não deveriam nem estar sendo um cargo público. E por que essas pessoas agem assim? Porque jornalisticamente falando, a gente promove algum tipo de desconforto político a essas pessoas. Não que seja relacionado à igreja. Então, aqui eu nunca me prevaleci da nossa prerrogativa de ter como sacerdócio a vida ministerial. Mas é pênalti na política. Então, se o político puder estar longe disso, se você perguntar para mim se eu gosto dessa atuação, se eu pudesse, se eu tivesse condições, evidentemente eu estaria longe até de mencionar profissionalmente a política. É que não tem jeito de fazer uma imprensa de interior sem mexer nessa lata do lixo chamada política. E a lata do lixo porque a gente tem de tudo no meio deles, né? Tem pessoas boas, tem pessoas sérias, e graças a Deus por eles, torcemos para que o número de pessoas boas e pessoas sérias venha a suprimir o índice de pessoas ruins, mal intencionadas, que vão para a política justamente para se fazer, para se enriquecer. Nós temos uma lista de pessoas aqui, onde nós podemos dar o passado antes deles se envolverem em cargo público, ou ganhar acesso a cargos públicos e também a mandatos, como era a vida econômica deles e como é nesse momento. Ou seja, meteram a mão mesmo. E nem por isso nós vamos falar nomes aqui, vamos mencionar, porque, lamentavelmente, quando cai para esse nível, dá naquilo que nós estamos vendo aqui na cidade de Lorena, em outras cidades, lamentavelmente. Porque o caboclo, quando entra na vida pública, ele está exposto. É a mulher sendo xingada, são os filhos sendo caluniados, e assim vai. Lamentavelmente, né? Falando sobre as convenções, o pessoal de casa que está acompanhando, quem está acompanhando o Atos no rádio, seja de onde for, às vezes a gente sabe que política, e é um assunto diretamente ligado, né? Pura política, as convenções, mas é muito importante o pessoal ter cada vez mais acesso a essas informações, acompanhar mais de perto os passos dos partidos, porque a eleição do ano que vem, não só com relação a nomes, que a gente sabe a incógnita que está em todos os âmbitos, hoje você conseguir definir um nome, mas também a forma como ela vai ser disputada, né? Há uma discussão até pelas reformas que estão sendo discutidas em Brasília, a questão também do próprio aporte que deve ser encaminhado aos partidos, né? Teve a aprovação de 3 bilhões e 600 milhões e meio a essa crise danada que a gente está sofrendo nos últimos anos. Então é importante que você acompanhe cada vez mais esses passos, para você poder analisar, tenta pelo menos colocar um pouquinho de lado suas paixões, para poder analisar um pouco mais de perto a forma, inclusive, se você tiver um partido já definido, inclusive como o seu partido está definido, né? Está definindo estes nomes que vão te representar. Até porque hoje convenção partidária, partidas, essas coisas, é muito hoje aberta, né? Aberta. E hoje as pessoas não vão para o partido por uma questão ideológica, com raras exceções, né? O cara vai para fim de arrumar o melhor posicionamento, né? Sem crítica pessoal, mas o Regis, por exemplo, ele está indo no PSB porque está um melhor posicionamento para ele politicamente em termos de uma eleição. Só que todos esses candidatos, eles podem ter que rever essa situação se passar a reforma eleitoral, pelo menos parcialmente do jeito que estamos falando, aonde mudaria uma questão lógica, os mais votados tomariam posse, né? Que é o chamado distritão, ou seja, candidato a deputado estadual, para ser eleito, são 94 no estado, então serão os 94 mais votados do estado. Hoje é por condição, por soma partidária, por voto de legenda, por fidelidade partidária, aquelas coisas que obrigam essas negociatas aí, e esse absurdo que o país gasta no tal de fundo partidário. É uma grana enorme. O Milton até na próxima quarta-feira ele vai trazer aqui um resumo de quanto que é gasto hoje com partidos políticos no Brasil. Em um país onde tem pessoas morrendo na fila da saúde, na fila da educação,
muito mal alfabetizam, mas sem um aculturamento, então sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar. E a discussão está também, até por essa verba de financiamento partidário, nos valores das campanhas, né? E se discute isso, já passou do momento, aliás, nem deveríamos ter chegado a esse momento, onde as campanhas estão cada vez mais milionárias, mais caras, e quem paga a conta a gente sabe quem é, até porque, independente do sistema da votação, os problemas estão nos nomes, os problemas estão nas escolhas e na população acompanhar melhor a política. Então não adianta só mudarmos o sistema de votação, o sistema de definição de cargos, se um nome ou outro estiver lá ainda, né? A gente lembra que normalmente os mais votados têm sido os popularescos, tem sido artista, tem sido palhaço, e aí fica difícil, né? A gente precisa analisar, porque a gente não está definindo aí quem que vai cuidar do jardim de casa. A gente está definindo quem vai cuidar desse país. Apenas para resumir, 11 horas e 31 minutos, saiu uma pesquisa aqui que levou a Câmara Municipal de Lorena a mudar o seu posicionamento político. Ou pelo menos parte dos vereadores que perceberam que a coisa não vai muito bem perante a população, né? Segundo uma pesquisa geral que analisou de forma consultiva a cidade com relação à administração, os fatores que mais avançaram, os que menos avançaram, essas coisas todas. E essa é uma pesquisa que sai praticamente em todos os municípios. Enquanto a cidade de Guaratinguetá, ou melhor, o legislativo da cidade de Guaratinguetá, pontuou de forma positiva perante a população de Guaratinguetá, o legislativo da cidade de Lorena pontuou negativo diante do eleitorado consultado, né? Porque parece que a política, o velho estilo da política, foi evidente nesse primeiro semestre. Então, alguns vereadores estão mudando as suas posições. E eu acredito que o divisor de águas foi a votação das contas do prefeito Fábio Marcondes na última segunda-feira, né? Hoje, de uma semana atrás, onde 16 vereadores aprovaram as contas do prefeito e no contra o parecer do tribunal que dá a eleição. Nós não vamos entrar mais nos detalhes dos porquês, mas a gente entende que os vereadores tomaram uma medida, porque na pesquisa que eles tiveram acesso ou ficaram informados de forma direta ou indiretamente, perceberam que a administração do prefeito Fábio Marcondes hoje na cidade de Lorena pontua perto de 70% de aprovação, somados aí bons, regulares e ótimos, né? Isso aí fez com que os vereadores acordassem para a vida. E hoje, por exemplo, após votações da conta, houve já uma divisão. Nós não estamos falando da rebeldia de 4 vereadores, mencionado inclusive na coluna Bastidores, que praticamente votaram contra a administração na sessão que seria hoje, que foi antecipada para a última quinta-feira. Eu não sei se eu estou confundindo os ouvintes que não conhecem. Ia ter uma sessão hoje, em função da véspera do feriado, da região ali da Câmara ser ocupada pela festa da padroeira. Então, o vereador, o presidente Tão, preferiu antecipar a sessão para a última quinta-feira. E nessa sessão foram discutidos alguns projetos e outros retirados. Projetos de emergência e urgência da prefeitura, que era justamente a questão da escolaridade nos cargos comissionados, passado para funcionários de carreira, por exemplo. É um projeto que teria que ser discutido, foi tirado para a pauta, para vistas, né? Outros projetos. E os vetos que foram derrubados do prefeito, né? Que um era com relação ao projeto do vereador Maurinho Fradique, que restringe o uso de fogos de artifício em inaugurações e pela máquina administrativa, e um outro redundante, que é transformação da catedral num ponto de visitação turística. Essencial, né? É isso aí, essencial. Isso aí derruba até o dólar, né? Mas, enfim, derrubaram o veto. E por que fizeram isso? Porque tinha 4 vereadores tidos como governista, que estava num sinal de rebeldia, dando um alô para o prefeito. Olha, nós não gostamos do resultado da eleição da Câmara. Por quê? Na questão da aprovação das contas, numa sessão subsequente, foi aprovado por unanimidade de votos para daqui a 504 dias tomar posse na Câmara Municipal de Lorena, nada mais, nada menos que o vereador Maurinho Fradique como presidente. Foi eleito por unanimidade. Tanto ele, como Samuel de Mello, como vice, né?
Esse teve um voto contrário do Adevaldir Papa Defunto, e os demais cargos foram por unanimidade. O primeira e segunda secretaria, tantos na mão do Fábio Matos, se não me engano, da Vila Brito. Então isso aí deu um divisor. Qual que é o divisor de águas? Não esses 4 rebeldes que são temporários. Eu acredito que eles não tenham condição de uma queda de braço com o prefeito, né? Até porque um é refenzaço, né? Tem uma rede inteira indicada por ele numa das secretarias da cidade. E a lista está na mão do prefeito para as possíveis exoneração, né? Parece que é uma secretaria que pode mudar todo o seu contingente mediante essa lambança que o vereador fez, né? O vereador pensou nele pessoalmente, teve um posicionamento contrário ao prefeito, aprovou com seu voto alguns requerimentos, né, daquele ludo que entrava a situação, e por conta disso pode responder até de perder os seus apadrinhados ou indicados, vamos dizer assim. É que na política escrachada é apadrinhado, na política é indicados, né, por uma secretaria toda, né, inclusive começando de secretário e indo até o porteiro da secretaria. Pode ser que mude tudo, porque a política é assim, né? O pardal que come pedra tem que saber o intestino que tem, porque depois tem que digerir o negócio. Então, ajoelhou, tem que rezar. Agora, o mercado político especulativo, acho que esse foi um alô, né, dos vereadores. Estamos insatisfeitos. Então, meu filho, não gostou, come menos. A realidade é essa. O que muda na Câmara Municipal, pós-eleição ou votação das contas do prefeito Fábio Marcondes, é que a oposição subdividiu. Então, hoje nós vamos ter 3 blocos na Câmara Municipal pelo andar da carruagem. Os governistas, que a gente não sabe agora qual vai ser a ressaca dessa votação e o que vai ficar definido, mas eu acredito que os governistas devam perder um vereador que não consegue encaixar em situação nenhuma, que é o Samuel de Mello, né? Ele não passa segurança para nenhum dos grupos, hoje não são nem para os governistas, porque ele veio governista no afã de virar presidente da Câmara, e ele não se contentou com a vice-presidência, né? Enfim, ele ainda é um caso a pensar. Vamos supor que ainda 1 ou 2 saia do bloco governista, mas se cria, nesse momento, na Câmara Municipal de Lorena, o chamado Centrão. Está parecendo o Congresso Nacional. Mas é esse mesmo, porque tem vereadores que querem se distanciar um pouco da oposição que tem sido praticada na cidade de Lorena. Porque a oposição que tem sido praticada na cidade de Lorena segue a batuta do vereador Vieira Filho, né? O Vieira Filho que comanda a sessão xingos, a sessão palavrões. E tem vereador que está na oposição, mas que não compactua com esse tipo de discurso. Então esses vereadores, eles não vão andar como governista, braços dados com o prefeito, mas eles querem ter um procedimento à parte, inclusive nos discursos, nos posicionamentos, e é onde vai permitir o prefeito ter com quem contar no momento decisivo. E uma avaliação rápida, Éder, dentro daquele grupo, antes, né, da votação do prefeito, que seriam de 8 vereadores de oposição, são quantos vereadores nessa cisão, nesse racha? Seriam por volta de 3, 4 vereadores. 3, 4 vereadores. Ou seja, a gente, de repente, pode ter um grupo chamado Centrão, sendo na casa. O problema é o seguinte, não sei se todos vão fazer parte. Eu tenho certeza que 2 vereadores a gente pode nomear. Tem mais vereadores envolvidos, eu não sei se pertencem, se alguns desses rebeldes estão no meio, porque eles não estão querendo encrenca, eles estão querendo ter um discurso diferenciado, poder discutir com detalhes todos os projetos e as questões produtivas para a cidade, tanto é que parte desses vereadores votaram favoravelmente as contas do prefeito. Sim. Nós estamos falando de Mauro Fradique, que deve ser o líder desse grupo, ele e o Fábio Longuinho. Fábio Longuinho, ele não quer um casamento com a oposição, porque ele sente que a oposição, verdade, nesse exato momento, não está de acordo. Porque nós falamos muito desse microfone sobre a síndrome do eucalipto na Câmara, né? Porque nada cresce em torno do eucalipto. A oposição por si só, do jeito que está acompanhando, é suicídio, tanto é que as pesquisas mostraram isso. E pelo menos daquilo que foi transformado em oposição nesses primeiros 6 meses. Que a gente falava aqui no ano passado... Foi uma escrachão, não foi oposição. Pois é, e no ano passado a gente já falava aqui, né, que Lorena ela precisava, sim, de uma oposição mais forte, aquilo que não teve no último governo. Por quê?
Uma oposição uma posição que respeita, né, que faça seu trabalho com responsabilidade, ela também ajuda a empurrar a prefeitura. Então, aí o Vieira Filho vai ficar isolado na oposição, acredito que com o Adevaldir Papa defunto, e eu não sei quem mais ele consegue. Ele tem 2 vereadores refém deles, né, que é a Lúcia da Saúde e a Beca da Locadora, né? Então pode ser que esses 4 continuem na oposição, se bem que esses 2 últimos falados a gente está observando como refém, eles não têm muito voz ativa. Eles é o que o chefe mandar, né? Então, como diz a expressão política, quem paga a conta escolhe o cardápio, tá aí então o desenho da oposição. Mas agora são os vereadores que estão querendo um distanciamento dessa condição xiita de fazer a oposição. E até uma possibilidade de negociar projetos com projetos. Quando a gente fala negociar, não é valores, né? Se a pessoa só pensa em roubo, ele vai achar que é valores, uma conversa dela. Negociar é o seguinte, o que vai fazer nesse projeto? Esse projeto é para isso, não pode ser assim, não pode ser assado. É isso que a gente chama de negociar em bom termo. Agora, na cidade do Guaratinguetá, daqui a pouco nós vamos falar a quanto andas a atual legislatura na Câmara Municipal, porque daqui 504 dias também tem novidade na presidência, ou quando o Celão, ou muda-se de presidente. Nós vamos aos intervalos e voltamos a seguir. Daqui a pouco, voltamos com Atos no Rádio. Saúde e bem-estar todo dia. Venha para a farmácia. Atos no Rádio, simplesmente objetivo. Silvacar Tintas, funilaria e pintura, mais de 1000 cores à sua disposição. Silvacar Tintas destaca-se pela qualidade no atendimento ao cliente e o conhecimento profundo nas áreas em que atua, utilizando equipamentos da mais alta tecnologia e dispondo de uma equipe de profissionais especializados. Isso tudo com o menor preço da região. Silvacar Tintas, Rua General Eduardo Areco, número 925, na Vila Geni. Telefone 3153-2357, Lorena. A informação precisa. Atos no Rádio. Se vai presentear ou quer dar um toque no seu visual, lembre-se, Alquimia Perfumaria. Lá você encontra produtos de higiene pessoal e uma variedade de cosméticos como cremes, perfumes e tinturas. Na Alquimia Perfumaria você tem bom preço e as melhores formas de pagamento. E se preferir, agora também com o serviço Disque Entrega. Em Lorena, na Rua Dr. Rodrigues de Azevedo, número 25. Telefone 3157-2510. Em Guaratinguetá, na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, número 182. Telefone 3122-4508. Alquimia Perfumaria. Sua vida mais bela e feliz. Atos no Rádio, a sua informação diária. Seu problema é contabilidade? Temos a solução. Costa Assessoria Contábil. Costa Assessoria Contábil é 100% online. Sua empresa na palma de suas mãos. Costa atendendo a toda a região de Pindamonhangaba a Cruzeiro. Consultas pelo telefone 12 3122 5576 ou, se preferir, Rua Domingos Rodrigues Alves, número 425, Guaratinguetá. Costa Assessoria Contábil. Nosso plano de negócio é a saúde da sua empresa. Você está ouvindo Atos no Rádio. Você com certeza já ouviu dizer que ter um Volkswagen é a certeza de um bom investimento, não é? Com isto, a Guará Motor faz deste pensamento uma realidade. Na Guará Motor você tem a certeza de um bom negócio.
Compra de 0 km e seminovos com selo de garantia da concessionária que está há mais de 52 anos no mercado, mantendo assim a tradição Volkswagen na região. Volkswagen com taxa zero de financiamento. Confira os modelos. Guará Motor com lojas em Aparecida, Guaratinguetá e Lorena. Telefone 12 3152 7722. Ligue e comprove. Guará Motor, sempre o melhor negócio. Voltamos a apresentar Atos no Rádio. Muito bem, 11 horas e 46 minutos. Você nos acompanha pelas redes sociais, muito obrigado. Nossas mídias sociais, Facebook, também o aplicativo Atos Mais para Android, né? Daqui a pouco acessível também à linha Apple. E também a quem nos acompanha diretamente pelo link do jornal, jornalatos.net/Atos no Rádio, é o nosso endereço. E tem também quem nos acompanha pela Rádiosnet, tanto pela Rádio Piratininga de Guaratinguetá, como pela Rádio Cultura da cidade de Lorena. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, quem já está interagindo conosco. Mandar um abraço ao José Nicodemos, que está antenado conosco, dando sua participação aqui. De fato, ele tem razão. É um analista, né? Um Antônio Jacob Neto, também outros que nos acompanham, o vereador Marcelo Coutinho, presidente da Câmara de Guaratinguetá, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, a Maria Helena Bassanelli, que é isso mesmo, o Tiago Quadros, que é o assessor do nosso futuro presidente da cidade de Lorena, Maurinho Leila Diniz, sempre antenada conosco, a Nicélia, o Costa Júnior, ou Júnior Costa, da assessoria Costa de Contabilidade. Aliás, lembre-se que por trás de todo empresário e comerciante que prospera tem sempre um bom contador, né? Não é à toa que o Costa ele tem as melhores empresas e as mais progressivas aqui da região em termos de contabilidade. Mandar um abraço a todos que nos acompanham, mais uma gama de pessoas, a Vânia, o Paulo Fortunato, nosso popular Paulinho, né? E nós prosseguimos nessa edição e queremos saber do nosso giro de informações aqui com a Jéssica Dias. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Éder. Bom dia, Francisco. Bom dia a você que está acompanhando o Atos no Rádio de hoje. E vamos para as informações desta segunda-feira, começando pela cidade de Lorena. A Prefeitura anunciou 2 chamamentos públicos abertos para firmar parceria com entidade para a prestação de serviços socioassistenciais. A duração da parceria é de 12 meses e as inscrições seguem até o dia 6 de setembro. Os 2 editais estão disponíveis no site da Prefeitura, o lorena.sp.gov.br. O edital de número 1 é direcionado a serviços de proteção social básica e o edital de número 4 para proteção social e especial. Todas as entidades devem ser inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social. As entidades devem montar suas propostas de acordo com as especificações dos editais e apresentá-las na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. O resultado final será publicado no dia 6 de outubro, com a convocação para as entidades apresentarem as documentações necessárias para a assinatura do termo de colaboração, previsto para o dia 14 de dezembro. Já o plano de trabalho e as atividades têm previsão para 2018. Estas são as primeiras convocações na cidade após a implementação da lei federal, que determina os gastos da entidade de acordo com o plano de trabalho. Ô Éder, só para cortar rapidinho a Jéssica, essa lei, essa determinação, ela está diretamente ligada à situação da Mamed de Campos, da instituição de gestão musical Mamed de Campos, né, aquele desencontro de informações que noticiamos na última semana, e a prefeitura ela explicou isso, que a entidade não entendeu a forma como ela teria que passar a trabalhar, até mesmo ela falou que a prefeitura estava... entre outras, com outra palavra, mas se intrometendo demais na forma como os valores seriam investidos por parte da entidade para poder colocar o trabalho tem todo um procedimento. Só que agora houve uma alteração nessa lei, né? E esse acompanhamento tem que ser muito mais de perto, a prefeitura tem que estar muito mais direcionada e há um direcionamento específico agora para esse investimento. E segundo a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Zeila Posati, as entidades inscritas no Conselho Municipal já estavam sendo preparadas sobre essa mudança de convênio para termo de cooperação. A
A expectativa é de fechar a convocação com 15 termos assinados até o próximo dia 6. Foram dispensados do chamamento público os serviços de proteção social especial de alta complexidade, que são os acolhimentos de idosos, crianças e adolescentes. E Pindamonhangaba passou a contar na última semana com o aumento da violência na cidade e coibir infrações de trânsito. As câmeras foram distribuídas pelo centro, Araretama e distritos de Moreira César. O sistema é monitorado no Centro de Operações Integradas, o COI, por um guarda municipal, um polícia militar e um agente de trânsito. O investimento municipal foi de cerca de R$ 1.800.000. De acordo com o secretário de Proteção e Bem-Estar, José Sodário, a implantação do sistema busca reduzir os números de furtos e roubos, que cresceram de 14% comparando o primeiro semestre deste ano com o de 2016. Ainda de acordo com o secretário, a previsão é de que mais 16 câmeras sejam instaladas até o final do ano, e está em andamento um estudo para definir quais pontos do município receberão o sistema. Amanhã, feriado aqui em Lorena, dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Piedade. E hoje foi decretado ponto facultativo, como o Éder falou no começo do programa. Por isso, alguns serviços estão com seus horários alterados e outros não vão funcionar. Como as unidades de saúde que não estão funcionando hoje, nem amanhã. Retornarão às atividades na quarta-feira. As atividades da prefeitura foram paralisadas e também retornarão na quarta. De acordo com o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Guaratinguetá e região, todas as agências de Lorena não terão expediente amanhã. Portanto, todos os bancos fechados, com retorno às atividades na quarta-feira, às 11 horas da manhã. Já o pronto-socorro, o SAMU e a coleta de lixo vão funcionar normalmente. Hoje, o Mercadão está aberto apenas com os serviços de gastronomia e comércio. PAT, PROCON, Secretaria de Obras e Planejamento e SEBRAE aqui estão fechados. Amanhã, o Mercado Municipal estará fechado. Informações sobre a cidade de Cachoeira para finalizar o nosso boletim de hoje. O setor de fisioterapia da Santa Casa de Cachoeira foi reinaugurado e já está atendendo gratuitamente toda a população. O setor estava interditado devido a reformas no telhado, encanamentos e principalmente nos equipamentos utilizados no tratamento fisioterápico. O prédio também recebeu nova pintura. De acordo com a atual secretária de Saúde, Thaís Lemos, que assumiu a pasta na última semana, atualmente o setor de fisioterapia chega a registrar 1.300 atendimentos entre crianças e adultos. E contando com os atendimentos no Centro de Atenção e Assistência à Saúde do Idoso, Núcleo de Apoio à Saúde da Família e Santa Casa, o número de atendimento por mês chega a 2.500 pacientes. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 da manhã e da 1 às 4 da tarde. Essas foram as informações de hoje. Muito bem, as informações com a Jéssica Dias. Amanhã ela volta com outro giro regional. Ô Éder, passar bem rapidinho, a gente está no finalzinho do programa já nos últimos minutos, mas falar sobre o ocorrido na cidade de Guaratinguetá, um fato que chocou toda a cidade, na verdade toda a região. É o caso do feto encontrado na rua Pires Barbosa, região atrás ali do shopping Buriti, né? O fato aconteceu por volta da hora, mais ou menos na hora do almoço, entre meio-dia e meia, 1h, na cidade de Guaratinguetá. A polícia investiga esse caso, né? O caso do abandono desse feto. O feto foi encontrado, para quem ainda não sabe da situação, o feto foi encontrado em uma bolsa plástica dentro de uma caixa de papelão na rua Pires Barbosa. O corpo foi encontrado por um casal de catadores, né? A Jornal Atos esteve no local, a gente pôde acompanhar toda a situação, parte ali do trabalho da perícia, e a reportagem, a catadora contou que pensou que se tratava, Éder, de um pedaço de carne. Ela pegou a bolsa achando que se tratava de um pedaço de carne, quando abriu, acabou já pensou, tô com o almoço garantido, né? Mas aí pois é. Mas foi exatamente essas palavras que ela passou pra gente no momento daquela situação toda, aos prantos. Era uma senhora, aliás, é um casal, uma senhora já de idade, e ela disse que quando ela abriu a bolsa, ela teve um susto muito grande. A gente tá passando, pra quem tá acompanhando pelo Facebook, as fotos do trabalho da perícia, né? Ali dentro. E lembra, mais detalhes já saiu no site do jornal, mas vai ser atualizada as últimas. Hoje, na parte da tarde, a gente vai ter mais informações, porque a perícia está sendo feita
No primeiro momento, a perícia trabalha com um tempo ali do feto entre 4 meses. A gente, no local, viu aquela situação. E exatamente por ser ontem, o Dia dos Pais, é uma notícia que choca ainda mais, né? E a população de Guaratinguetá ontem teve esse domingo, infelizmente, marcado por esse fato. Muito bem. 11h56. Nós estamos prosseguindo no Atos no Rádio, mandando um abraço ao vereador João Pita Canitieri, nosso popular João Pita, que pilotou, como nós dissemos no decorrer desse programa, a convenção do PSB, né? E ele foi bem prestigiado. Alguns políticos da região compareceram, né? O prefeito Marcos Oliva se fez representar pelo Miguel Sampaio, que é o homem forte da administração. O prefeito Marcos Oliva, ele estava lá em São Sebastião em função dos Jogos Regionais, dos idosos, aliás, né? O Jori, né? Ele foi prestigiar a equipe de Guaratinguetá que estava nas competições lá. Mas enfim, a musiquinha terrorista já está no ar, né? Amanhã a gente retorna, feriado de pena, mas não na região, e o Atos não para, né? O Edinho, que opera nosso sistema aqui, vem com a peruca nova amanhã, porque é feriado, afinal de contas ele vai tirar a peruca do armário, né? Mas amanhã, permitindo Deus, estaremos aqui de volta com mais um Atos no Rádio. Muito obrigado por você que nos prestigiou. Olha, e fique antenado no aplicativo Atos Mais, ou você conecta aí o nosso site, jornalatos.net, para que você seja atualizado nas informações regionais aqui, na velocidade que elas acontecem. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Até lá, se Deus assim nos permite. Atos no Rádio, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. O porta-voz da população. Transmitindo para a nossa região e todo o planeta. Através da internet. Atos no Rádio. Atos no Rádio. A sua informação diária.